8º e último encontro dessa formação aí, que a gente quase pode chamar de uma formação para entender a complexidade, as dificuldades, limites e potenciais para a ação pública, para a ação de quem quiser resolver problemas públicos locais. Então, a gente colocou uma série de problemas, indicando seus limites, indicando também, tentando ver agora um pouquinho da saída. E, quando a gente para ver as saídas, as possibilidades do que fazer, que é justamente onde algumas pessoas querem chegar logo, no que eu quero fazer, são pessoas ativas, são pessoas práticas, pessoas técnicas, né? Quem tem muito disso hoje, e saltam etapas. Então, não fica muito difícil entre falar de saídas técnicas, simples, claras, práticas, sem a gente entender algumas mentalidades. Ao passo que também simplesmente ficar no debate sobre como o mundo funciona e não ter saídas é algo absolutamente paralisante. Também eu estou no meio da educação, quem é do meio educacional já viveu muito isso. Quando a gente para nas escolas ou na universidade, seja lá onde for, a gente quer resolver alguns problemas práticos da escola, a gente se senta para debater e daí a gente vai falar o que cai lá sobre o capitalismo, os governos, a estrutura econômica, social, o patriarcado, e por isso que não há disciplina, aprendizado, seja lá o que for. É verdade, por algum lado, sim, os sistemas, as estruturas pesam sobre nós. Agora, o sujeito não é capaz de fazer a transição entre uma coisa e outra. Entender? Tá, e aqui? E com as pessoas, na minha vida prática, as pessoas que eu tenho aqui à minha frente, qual é o tipo de solução? Não, o sujeito passa ou de um debate infrutífero, que é falar sobre o mundo e achar o mundo ruim, ou uma ação prática também despregada dessa realidade do mundo. Então, tem que fazer, no mínimo, essa transição. Para ter saídas técnicas, programas específicos, a gente tem que entender como é que o mundo funciona. Agora, se eu ficar simplesmente falando do mundo e sem resolver os problemas práticos, eu recuo até uma posição muito confortável, que é o que a gente tem hoje, do sujeito condenar tudo que está aí. Então, vamos lá. Quais são as saídas? O que a gente pode fazer? Não é simples. Se isso tivesse muito bem elaborado, com um pacote de soluções, é o que a gente espera hoje, a gente falou um pouquinho isso nas duas últimas aulas, que nós temos uma certa mentalidade do empreendedor moderno, do sujeito que consegue, o self-made man, né, que consegue, é um mito, do sujeito que sai do nada e consegue, numa tacada, resolver todos os problemas, criar uma nova mentalidade, um novo sistema, e isso emplacar de vez. Então, nós somos um pouco contaminados por essa mentalidade, que ela é empreendedora, ela é produtiva, ela é fantástica, mas quando nós vamos transportar isso para soluções públicas, não é bem assim. Então, tudo isso que nós vemos como muito, mentalidade de desenvolvimento, uma visão de eficiência, pode travar justamente as nossas soluções públicas, os nossos caminhos para resolver problemas públicos. Então, no mínimo essa transição de ideias, essa compreensão das mentalidades e mais, não é a mentalidade que está lá fora no mundo, nós mesmos somos atingidos por isso. A nossa ansiedade, a nossa forma de tratar os problemas dentro dos prazos que são necessários e devidos, nos escapa. Então, faz parte das soluções práticas essa visão da complexidade, do problema, dos limites, para a gente não ficar projetando soluções fantásticas, como eu falei já em alguma oportunidade, nem projetar um futuro fantástico e nem desejar um passado glorioso, porque as duas coisas são absolutamente, não simplesmente impossíveis, se provando impossíveis de se atingir, mas infrutífero a gente ficar nesse ponto, apesar de ser confortável. Então, um dia começa essa ideia de soluções, de práticas, fazendo uma pequena provocação, que é algo que tem me incomodado nas pessoas, que é muito fácil não gostar do Marx, eu não gosto da cara dele, quando fala Marx eu odeio, quando eu vejo a cara dele eu não gosto, eu pessoalmente também não, tá? Sou dessa turma. Agora, o sujeito tem uma mentalidade muito parecida com ele. Adquiriu essa mentalidade materialista. Como assim? Tem uma frase muito conhecida do Marx, ele falou assim, chega até agora os estudiosos, os filósofos, os pensadores interpretaram o mundo. Agora o que nos
O que nos resta é transformá-lo. Então nós temos uma ideia de transformação do mundo, prática, real, até para agora, e da totalidade, muito impregnada em nós todos. Em conservadores, em liberais, em progressistas, em estatistas, evidentemente. Agora, nós todos estamos impregnados dessa vontade de mudar tudo agora, porque o sistema é podre. Muda-se o sistema e daí a gente opera bem nele, porque as coisas vão funcionar de maneira mais harmoniosa, justa, né? Equitativa e por aí vai. Veja, é uma mentalidade que nós temos. Não adianta recusar um nome, uma imagem, uma legenda e você assumir uma mentalidade. Nós nos tornamos um pouco disso. A ideia de que tudo é possível se nós mudarmos tudo de uma vez. Agora, nada presta também, não existe, nada é verdadeiro em si. Fica uma coisa um tanto quanto esquizofrênica. Nós temos isso aí que eu escrevi, uma mistura de utopia, de um mundo um tanto quanto perfeito, mas um cinismo na possibilidade de fazer pequenas coisas. Isso não adianta. Aquela ideia, a gente conversa muito com pessoas sobre questões sociais, de fazer alguma coisa, de ações na sociedade local, e você logo vê que, mas isso é muito pequeno, isso é uma coisinha só, não adianta. Eu falo, é lógico que isso não adianta, né? Agora, o que adianta? Mudar tudo? Essa paralisia incapacitante que você vê ou mudar alguma coisa? Então, no mínimo um tanto de bom senso que nos falta. Então, dessa maneira, um misto de desprezo pela hierarquia dos poderes, porque eles de fato, como todo a gente já falou aqui, é uma crise deles não nos representarem, mas há um desejo forte de atingir, de alcançar e dominar essa hierarquia. Ora, se isso aí não é um tanto de uma mentalidade marxista, eu não sei o que é. Tá? Então nós temos isso, nós temos um tanto desse cinismo da parte de querer mudar o mundo, amar aquele negócio, né? A gente ama a humanidade, mas despreza os indivíduos. Tem muito disso, sobretudo numa parte da nossa elite que deveria estar encabeçando alguns processos. E isso aí é muito problemático, que eu vejo entre falando de algumas ideias de pensamento, e justamente isso que nós estamos fazendo aqui, de fomentar algumas mentalidades, treinar a cidadania, e isso é muito problemático, porque são temas desgastados, ética, cidadania, poxa, educação, todo mundo fala sobre isso, né? Ficou desgastado. Agora, todo mundo fala sobre isso por um motivo bem óbvio, porque é por aí. São esses os pontos essenciais. Agora as pessoas querem a praxis direto, né? Chega de ficar compreendendo como as coisas são e vamos para a ação, saltando etapas. Então inclusive pessoas muito inteligentes, muito técnicas. Mas isso nós temos que ter um certo cuidado, tá? Porque a formação técnica também é uma formação parcial. Infelizmente, aquela ideia do ensino superior, inclusive, ele não chega a ser superior. Infelizmente, cada vez mais ele está absolutamente técnico, focalizado, e um sujeito formado tecnicamente, ele tem uma formação deficitária. Ele tem uma formação parcial e uma formação parcial, né? E você não quer um sujeito com uma formação parcial te governando também, buscando as soluções para você. Você quer alguém que represente, de fato. Então, aí é um descompasso muito grande. Nós queremos essa mentalidade, mudar o mundo, transformar tudo, as estruturas não adianta nós agirmos nelas, por quê? Porque elas estão todas podres, deterioradas, eu tenho que transformar isso de cima a baixo e agir direto na prática. Pronto, aquele pensamento materialista, marxista, nos dominou, conservadores, liberais, e de uma forma geral. E as pessoas não querem fazer pequenas coisas, porque afinal de contas não adianta fazer pequenas coisas. Mas as pequenas coisas que nós propomos aqui são muito grandes, tá? Porque inclusive elas têm a ver com indivíduos de uma forma direta. Então aquilo que talvez o nosso maior liberal, nós tivemos na história brasileira, que é o Roberto Campos, chamado também cunhado como Bob Fields, ele falou um negócio interessante sobre socialistas, né? Que os socialistas sempre foram muito bons em chacoalhar as árvores para pegar os frutos no chão, mas não para plantar as árvores. Veja, ok, a gente gosta disso, né? Nós gostamos de xingar esse pessoal. Eu também tenho um certo prazer nisso, sendo sincero aqui. Agora, nós ficamos assim em questão de política. Nós, todo mundo,
Acho que vamos lá, vamos chacoalhar essa árvore da política, que os frutos vão cair também. A gente não planta decisões, não planta as demandas como elas devem ser. Nós temos, como eu falei no título disso aqui, nós temos uma série de queixas e queremos agitar muito essa árvore da política, das decisões públicas, sem plantar, regar, tratar isso aqui e colocando, adubando com os nossos interesses e os nossos valores. É isso. Nós ficamos assim, tão cínicos, tão superficiais, tão utópicos quanto aquilo que a boa parte da população acusa. Temos que superar isso. Eu vejo isso como um pensamento deficiente mesmo. Agora, xingar esse tipo de mentalidade, apontá-la como insuficiente, errada, maléfica, não é o suficiente, né? Eu preciso mudar a mentalidade. Eu preciso, é claro, ter um pensamento de longo prazo. Ficamos todos empreendedores, né? Agora, do curtíssimo prazo. Como eu falei em uma aula passada, a gente pulando de projeto em projeto, sem projetos de longo prazo. Bom, aí há uma série de dificuldades que serão notadas. Então, essa ideia de que não adianta fazer pequenas coisas ou mesmo soluções locais nos domina. E a gente tem um certo paralogismo aí, de uma esquizofrenia no pensamento, como eu falei aqui, das relações com os problemas sociais. Como a gente vê ele? Por um lado, nós nos sentimos vítimas, incapazes de reagir tudo isso aí, porque as instituições, o sistema nos esmaga, não nos permite nenhuma forma de ação. Apesar do cara nunca ter tentado nenhum tipo de ação consistente, direto no poder. Mas ele não tem como, certo? Ao mesmo tempo ele vê isso como uma vítima incapaz de reagir, mas também como um sujeito esclarecido, capaz de criar uma nova ordem. Não, eu sei como é que o mundo está todo errado, mas eu sei como ele deveria ser, apesar de eu não conseguir fazer nada nele. O que é isso? É óbvio que é um problema aí de uma mentalidade social mesmo, de um treino para as coisas públicas, que nós não temos. Né? Como dizem, nós sabemos muito bem, somos todos técnicos de futebol, presidente da república, todo mundo sabe como fazer algumas coisas. Só que, ao mesmo tempo, como eu já falei, nós somos o país do mundo onde mais tem cárie. Né? Ou seja, a gente não cuida dentro da própria boca da gente e está cheio de ideia para a sociedade. Né? É um baita de um problema social isso aí. Certo? Então, isso não tem nada, essa mentalidade, desse jeito de nós nos vermos assim, tão esmagados. Também pairando, por outro lado, pairando sobre a estrutura social e dizendo como as coisas deveriam ser, onde estão os erros e dando desculpas, inclusive, de por que nós não podemos fazer nada, porque eu entendo muito bem de tudo isso aí, por isso que eu posso dizer para vocês que nada é possível de ser feito, a não ser tudo. Isso aí não tem a ver com o poder que temos ou não temos, porque a gente nem usou ele. Nós não chegamos a esse ponto, nós não nos organizamos a esse ponto, nós não usamos as ferramentas necessárias para ativar esse poder. Mas é como nós imaginamos, é a maneira como nós imaginamos a ação. Essa ação completa, total, e isso aí é uma questão mais de preguiça e de falta de treino social do que compreensão mesmo da própria realidade. Vamos lá. Então, falta senso de proporções, não é? Então, nós chegamos, retomando um pouquinho aquilo que nós já falamos, a um parecer muito comum que é dessa ideia de a imaginação no poder. Nós somos poucos pares. Essa frase aqui é uma frase que a imaginação é uma frase impactante, foi muito pichada nos muros da França e do mundo inteiro em maio de 68, que inaugurou essa era dos embates dos jovens nas ruas, lutando contra a polícia, e isso tudo sendo televisionado. Isso começou em maio de 68, tomou as ruas do mundo. E eles lutavam contra o quê? Contra o status quo, contra tudo o que está aí. Mais ou menos como nós estamos hoje. De parte a parte, de direita a esquerda, tudo faz. Né? Tem um lado reclamando que nada mudou, e tem outro lado reclamando que, meu Deus, tudo mudou. E nada mais é certo, não há mais ordem social. É isso. Então nós estamos indo para a rua, jogando pedra, fazendo um baita de um barulho, uma fumaça, isso aí, buscando uma atenção midiática, inclusive, para isso. Agora, quais eram as propostas daquele mesmo movimento de maio de 68? O que eles queriam? Nós queremos um outro mundo. A partir do quê? Quais são as mudanças que você... Não, eu quero que mude tudo. É lógico que eles não mudaram nada, a não ser a própria mentalidade. Na França mesmo, o governo que veio a seguir todo aquele agito que teve lá, é um governo tanto mais conservador do que o que tinha antes.
Eu não estou falando que isso seja bom ou mal. Eu estou falando que, veja, as pessoas queriam uma mudança total, mas sem saber operacionalizar ou criar demandas específicas, não mudaram nada. O que eles fizeram teve um impacto muito grande no mundo, que é justamente a mentalidade de recusar o status quo, a situação que está aí. E nós nos dividimos com essa ideia, como está ali, como eu falei no começo, um pessoal que olha, que imagina, que deseja um futuro de plena igualdade e justiça, e isso não é possível, por quê? Porque os homens não são iguais nem justos, e daí você teria que mudar a natureza humana, e para mudar a natureza humana você tem que ser violento, você tem que enquadrar as pessoas num determinado sistema. Eu sempre falo para os meus alunos lá, bom, a ideia de igualdade é boa, é bacana, é bonito, não há como negar que ela seja bonita. Então vamos pensar em implantar a igualdade aqui na sala de aula, vamos implantar essa igualdade na sala de aula. A partir de quando? Amanhã, beleza, todos seremos iguais. Ok, mas iguais a quem? Eita, aí eu preciso criar um modelo de igualdade. Quem vai ser? Dele, dela, meu, porque eu estou à frente do processo revolucionário. Eu sou o líder disso aqui, eu vou dizer para vocês qual é o modelo que você... E se vocês não se encaixarem nesse modelo, vocês são inimigos da igualdade? Vocês são inimigos do povo? Nós temos que, sei lá, mandar você para a Sibéria, talvez torturar um parente seu na sua frente para ver se você muda de ideia, ou cancelar você mesmo das redes sociais, porque você não é uma pessoa boa o suficiente para viver entre nós todos que queremos a igualdade. É violento. Isso é um grande dos defeitos de projetar algo à perfeição. Mas, por outro lado, também tem um grupo, né, que talvez eu até me identifique mais, que é aquele grupo que projeta um passado glorioso, onde existia harmonia, as coisas funcionavam, era só você trabalhar que tudo dava certo, não tinha erro. Não era bem assim. Porque você vai ver como é que era esse mundo, tinha muita gente passando fome, muita gente analfabeta, problemas sociais que não acabavam, qualidade de vida lá embaixo, mortalidade lá em cima. Peraí, onde é que está essa perfeição? Você simplificou isso aí, você teve uma ideia meio seletiva, você tinha isso mais... Esse mundo era mais controlado, sabe por quê? Porque ele está controlado na tua memória. E não está fluindo nesse momento aquele mundo. Se você tivesse uma mentalidade tão analítica como você tem agora, depois de adulto, sobre aquele mundo, você ia ver, não, a coisa não era boa exatamente. Tá? Não por aqueles motivos que às vezes falam, mas não era bem assim. Então há um irrealismo aí, e vontades sem daí uma prática efetiva no que pode ser feito. E não o que eu acho que deveria, como o mundo deveria ser. Bom, para uma ação política, esse eu acho que o mundo deveria ser, ele cai justamente num certo antagonismo, inclusive com Marx, que ele pode trazer o Max Weber. Você tem a ética da convicção de como o mundo deveria ser, e grandes transformações e mover esse mundo, ou você tem a ética da responsabilidade, que é a ação coordenada na reforma de determinados pontos, e com um espectro um pouco menor e de responsabilidade que você não pode guinar toda essa nave para onde você quiser. Você é responsável por esse governo com aquela ideia que nós já falamos do Burke aqui. Responsável com quem? Com quem já morreu, já viveu, com quem está vivo agora e com quem vai nascer. Então, e sabendo das limitações do teu potencial de conhecer a realidade mais complexa. Então, nós vivemos, veja, um tanto disso. A imaginação no poder. Nós queremos mudar, mas não sabemos exatamente, não temos programas, não temos demandas, então, inclusive, o que daí é que não vai mudar nada mesmo, certo? A não ser a nossa mentalidade, a nossa sensação. E isso é uma das propostas que nós temos aqui. Não podemos ficar na base da sensação de que está ruim. Nós temos que ter dado diagnóstico de o que está ruim, o que andou, o que resolveu e o que não se resolveu ainda e como fazer. Com isso, com muita clareza, certo? Se não tiver esse diagnóstico, nós temos uma mentalidade que, inclusive, contribui para esfacelar as possibilidades de melhorar de fato. Então, vamos adiante. Eu empresto até uma frase aí do Caio Fernando Abreu, que é assim, uma coisa é certa, está tudo errado. Né? Que é mais ou menos o sentimento aqui, de homens muito práticos e, ao mesmo tempo, as pessoas muito teóricas, certo? Nós temos queixas, todo mundo, como eu falei, não está bom para ninguém. Por um lado, tudo mudou para pior, por outro lado, nada melhorou como eu esperava. Então, mas nós não temos demandas, ou seja,
Nós criamos os nossos valores, os nossos interesses, verificando nossas dificuldades. Têm sido organizados de modo a mostrar que isso é um problema social, onde ele impacta, qual é o diagnóstico disso e como isso pode se inserir em alguma resolução que o Estado, inclusive, já tenha como disponível? Nós nem fizemos esse esforço. E aí é um grande problema, porque as pessoas estão já cansadas, né, como eu já falei aqui várias vezes, cansadas de tudo sem ter feito nada exatamente. Nós não vemos saída para a coisa. Sabe por que nós não vemos saída? Porque nós estamos no escuro. E no escuro a gente não vê a saída mesmo, tá? Porque a porta está fechada e a gente fica dando cabeçada. E essas cabeçadas que nós temos, elas dão a impressão que é a nossa experiência com a vida pública. E não ligar alguns interruptores, certo? E esses interruptores têm a ver com os meios institucionais, que nós simplesmente deploramos, porque eles estão podres e estão ocupados pela ideologia contrária à nossa, mas nós não ativamos esses meios institucionais. E muito menos com o tempo que deve levar essa ativação. Então nós temos uma série de apoiadores também, algumas causas, e isso aqui entra no que a gente falou na aula passada, um ativismo de laços fracos, né? Que o sujeito acha muito legal, acha muito bacana as mudanças que devem ser feitas. Está aqui o Edésio Rager, que é vice-presidente do Instituto, que é um sujeito que milita na área da educação, em várias questões sociais, e andou essa cidade e região falando de pequenos projetos de leitura, de mudança de mentalidade, de melhorar relações de família e por aí vai. Eu já andei um tanto com ele também. E o que a gente recebe quando a gente tem isso? Muito entusiasmo. Nunca fomos recusados. O cara fala, poxa, esse projeto é fantástico que vocês têm aqui. Certo? E daí mais, o sujeito fala, esse projeto não pode ficar só para a nossa cidade, tem que ser para a região. Não, esse projeto tem que ser nacional. Isso aqui tem que pegar o Brasil inteiro. E, olha, eu entendo um pouco de pessoas, eu sei que o cara está sendo sincero na hora, ele está realmente entusiasmado, empolgado. Se ele pudesse, ele compartilhava aquilo que nós falamos em todas as redes sociais dele, naquele momento. Qual é o próximo capítulo? Ah, mas quando que vai ter esse projeto? Pô, é sábado de manhã? Aí é meio complicado para mim nesse dia, mas eu dou maior apoio, hein? Que apoio é esse? Cadê a continuidade no projeto? Não estou falando que o sujeito simplesmente tinha que estar lá, mas como é que esse engajamento de longo prazo não existe? É muito pouco. E daí as pessoas que estão engajadas em mudar o mundo, quando vê um sujeito engajado de fato num projeto que é de longo prazo, que demora muito tempo, que requer um conhecimento e atuação constante e qualificado, o cara fala, mas ele está mais nessa questãozinha dele ali. Ele não está, sabe? Eu estou vendo a mudança no mundo inteiro, e esse cara está, com a questão de leitura. Ele está muito, sabe, recortadinho disso. O cara menospreza. Você entende que a gente vive numa sociedade que o sujeito que age de fato, continuamente, e de forma engajada, de maneira concreta, esse sujeito é menosprezado, porque ele vê a realidade de um ponto de vista muito pequeno, enquanto eu estou aqui pairando sobre a sociedade e vendo como tudo deveria ser. Então, óbvio, nós temos aí apoiadores para a causa, mas não temos comunidade. Comunidades de valores e interesses. Isso é sempre. Isso é até quando? Até o último suspiro que a gente tiver. Isso é comunidade. Temos isso? Tem engajamento dessa maneira? Bom, é muito pouco. E quando a gente vê, esse cara é um sonhador. Porque ele acha que vai mudar o mundo mexendo nessa questão específica particular. Não, ele não acha que vai mudar o mundo, mas ele está mudando aquela questão específica particular. Né? Então, o engajamento, mas nós não temos conteúdos programáticos, porque eles são cansativos e a gente quer saltar de uma tela para outra, porque a gente não vai assistir um vídeo se tiver mais de 1 minuto, porque não vai ficar numa página por mais tempo se a gente não conseguir ver o fim dela. Por aí vai, certo? Então, vejam, as decisões técnicas, práticas, de soluções reais para a vida da gente, passa por um impacto nessa mentalidade, de curtíssimo prazo, de engajamento de laços fracos. Passa por aí. Senão eu posso fazer programas fantásticos, maravilhosos. Agora, vão ter aderência? Não, você não teve a sociedade participando, inclusive, você não tem nem conhecimento sobre isso, não pega. A gente vai ter que continuar tendo uma sociedade onde leis não pegam, programas não resolvem, não são efetivados de maneira mais
vai lá, consistente. Então, e nós temos também uma série de vontades, nós temos muita vontade, a energia. Tanto é assim que a gente compra camiseta, a gente coloca adesivo no carro e a gente buzina quando tiver uma placa lá. Se você quer que a sociedade mude, buzine. A gente buzina, a gente mostra o que a gente quer. Agora, não tem formalidade na ação. A gente não sabe ativar os instrumentos, os mecanismos de solução da sociedade. Por quê? Porque eles não mudam o mundo inteiro. E porque eles requerem uma força, uma atuação minha mais demorada. Então, veja, a base aqui está nessa mentalidade. Mas se nós não mudarmos essa mentalidade, os programas serão insuficientes. Se a gente ficar debatendo isso aqui a vida inteira, a gente também vai fazer isso que eu estou fazendo, mostrar como está tudo errado e não vai ir para lugar nenhum. Agora, uma coisa depende da outra. Programas bons funcionam em países bons porque você tem pessoas com a mentalidade também um pouquinho mais engajada na sua associação, na sua comunidade, certo? Em algumas perspectivas de atuação individual ou pública. Olha, uma coisa depende absolutamente da outra, não há dúvida sobre isso. E daí? Há sim um super problema aí, esse de a confiança desvaneceu. Não há cidadania sem ter uma certa confiança em como a sociedade funciona. É ela que, vai lá, aglutina as forças, ok? Então, nós estamos, sim, isso aqui é só para um pequeno parecer, esse slide aqui, de um processo, é óbvio que eu estou considerando tudo isso aí, de as pessoas não verem, não quererem, inclusive, mexer em algumas coisas porque elas recuaram a defender a sua própria existência e a sua sobrevivência e não se expor no meio público, porque ele é deteriorado, ele é apodrecido, ele é ocupado. Então, faz parte de nós mesmos, da nossa atuação, querer restaurar essa confiança. Isso é super subjetivo, certo? Agora, nós temos que ser, no mínimo, inspiradores. Nós conseguimos ser inspiradores com quem? Há estudos que mostram que a gente consegue ter uma influência em até, vai lá, 3 graus de distância, nos amigos dos nossos amigos. Até aí chega a nossa influência. Não é tão longe assim, mas as pessoas conseguem influenciar umas às outras, mostrando que há possibilidades de mudar, que há interesse, há o que fazer, há uma certa energia aí de mudar na prática aqui onde nós estamos, certo? Tanto é assim que, bom, estudos também mostram, se você estudantes que vão morar junto com outros estudantes que estudam bastante, o cara passa a estudar mais também. Se você senta à mesa para comer com alguém que é comilão, você acaba comendo demais também. Peraí, então há o que fazer, nós podemos incentivar. Não é nas redes sociais exatamente, mas é aqui, com associações, com isso que nós estamos fazendo, com essa continuidade. Então você acha que aquela formaçãozinha lá vai dar um impacto? Não, eu não acho. Eu acho que isso aqui, repetido, incrementado, expandido, em ações daí práticas, daí sim, eu acredito que tem um impacto. Agora, não podemos ficar simplesmente disciplinando a nossa mentalidade sobre isso, certo? É muito pouco, ainda é muito pouco. Então nós temos que fomentar isso aqui. É só um detalhe, para mostrar que eu levo em conta, sim, o desânimo geral das pessoas. E aí nós chegamos num ponto fundamental, e é por isso que nós estamos falando de políticas públicas no Instituto Pessoas Melhores. Há uma cadeia de relações aí, certo? Para ter políticas públicas, nós estamos focando em indivíduos. Como o sujeito que recebe a política pública, sim, mas com aquele que atua na formulação, articulação e execução das soluções públicas. E não há a mínima ideia da maioria da população indignada do que é atuar na formulação, articulação e execução de uma política pública. Precisa ter. Será com todos? Não. Mas quem está interessado em resolver os problemas precisa saber disso. Certo? Então, a ordem social depende disso, de pessoas competentes, sim. Mas que tipo de competência que nós temos que ter? Tanto autonomia individual, habilidade ocupacional para eu dar conta da minha vida, e também habilidades sociais. E habilidades sociais não são só de relacionamento, mas saber mais ou menos como é que as coisas funcionam de fato. Essa disciplina da vontade
É muito importante. E isso aqui é uma questão de família. Então nós temos, e hoje, infelizmente, essa é uma instituição social que está absolutamente deteriorada. A questão familiar. Então, e aqui nós temos que agir também. Nós só teremos boa política se nós tivermos boas famílias também. Veja, eu encontro uma certa dificuldade num pessoal, às vezes que eu conheço também, que são defensores da família. E é muito bom que defenda a família. A família é tudo. O cara fala, a família é tudo, a família é a célula básica da sociedade. Não, nada, se o sujeito não tiver família, a grande chance dele dar errado e ele não ter boas relações sociais, nem produtivas e tudo mais. É verdade? É verdade. Não há dúvida sobre isso. E daí? E daí esse mesmo cara, quando vê alguém que fez algo errado por não ter família atuante, ele simplesmente quer execrar o erro. Ele quer condenar o sujeito que deu errado. Sim, mas o sujeito deu errado porque justamente ele não teve essa base que você diz tão importante. Ele é fruto, tá? Ele é resultado daquilo que faltou e que você sabe que é muito importante que tenha. Você não quer resolver lá? Claro, eu estou falando que você sabe do que eu estou falando, de punir simplesmente o criminoso. Tem que ser o cara criminoso, tem que pagar pelo seu crime. Agora, e o que mais? É esse o tipo de solução que nós estamos vendo? Veja, nós estamos, mesmo que nós falemos das bases, dos problemas fundamentais da sociedade, as nossas ações, as nossas ideias de resolução da sociedade é lá no sintoma e não na causa. Tá lá, qual é a política para a família? O que você tem feito? Tem um monte de família ao teu redor, né? Você quer resolver a criminalidade? Eu também quero. É afrouxando? Não é afrouxando? Então, bom, aí há divergência sobre o caso. Agora, você sabe que o problema estava na família. Qual é o tipo de resolução? Você ajudou uma? Você pensou nisso? Você sabe que isso é difícil de tratar? E o tempo que leva para você se aproximar disso? E, nesse caso, a gente negligencia as políticas. Agora, é aí que você vai formar cidadão de verdade. Porque é no processo de socialização. Nós estamos falhando nesse processo de socialização. Certo? Porque o caminho de você fazer do sujeito um indivíduo que passa para o coletivo tem que disciplinar 3 coisas básicas desse indivíduo. Qual é? Primeiro, a vontade dele. Ele saber que ele não pode viver com base na sua vontade. Por mais que ele tenha muita vontade de ter algo e fazer algo, isso se submete à maioria, às outras pessoas. A família não tem educado isso, nem a escola tem educado isso, muitas vezes. É claro que isso aqui vai ter reflexo na política. E eu quero programas políticos, programas de políticas públicas sem educar essa vontade. Vai dar errado, meu amigo. Você está querendo instalar um sistema sem os componentes necessários para que isso aí funcione. É claro que está aí. Você tem que disciplinar a vontade. O sujeito não pode ser como a gente chama, um estúpido limitado. Ele tem que expressar as suas vontades. Agora, a sua vontade não é seu Deus, certo? Você submete a outra realidade social. As pessoas têm sido educadas para isso? Se não tem, bom, vai tentando fazer política pública aí, vai tentando criar sistema que não vai dar certo. As pessoas têm que educar a ideia de, vamos lá, a ideia de violência. Violência não é só na pancada, mas de reagir a tudo que não gosta. Não é isso que a família ensina para o cara? Fala assim, você não gosta de tal coisa? Legal, levando em consideração, mas vai fazer igual, do mesmo jeito. O cara tem aprendido isso? Não, nós temos aprendido que o que você não gosta, você recusa. O que você deseja, você exige que seja subsidiado. Não vai dar certo o governo, não vai dar certo o sistema, programa político, se eu não ensinei para o sujeito, se ele não tem esse mecanismo internalizado nele, de que não é porque você gosta que tem que dar para você, e não é porque você não gosta que isso tem que ser proibido. Senão você cria justamente essa geração que tem aí de internet, o cara cancela o que feriu ele de alguma maneira e exige mudanças drásticas. É uma geração de mimados. Você acha que gente mimada vai dar certo com programas, sistemas políticos? Não, faz parte. Nós temos que criar soluções políticas, programas eficientes, remédios, técnicas, legislação que seja. Agora, quem que vai operar isso aí? Essa educação precisa vir. E mais, um modo de aquisição, e esse é o mais importante. O nosso instinto de aquisição, todo indivíduo quer sair de uma situação pior para uma situação melhor. Ele quer melhorar. Isso é o indivíduo mentalmente saudável quer isso. É normal, nós queremos melhorar. Okay? Mas, o que eu aprendo?
que para ter algo melhor, eu tenho que oferecer algo em troca. Não é isso? É isso que a gente aprende na família. Se a família não ensinou isso, o cara vai ter problema lá fora. E geralmente, veja, quem está ensinando isso para o sujeito é a instituição na qual ele trabalha. Eu sei que eu dou aula, eu ensino, e às vezes até sou educador das pessoas, o que não deveria ser, certo? Então, é lá que ele vai aprender que a sociedade é feita de trocas, que se você quer algo, você tem que oferecer algo em troca. Nós somos mimados, nós já não aceitamos isso, nós queremos pura e simplesmente receber as coisas. Aí não dá. E mais, né? Se você quer mais ainda, você tem que oferecer coisas num nível mais alto. É por isso que você chega e tal, o sujeito lá, vai lá, empacotador no mercado, trabalho digno, melhor trabalhado nisso do que fazer qualquer outra coisa, só que ele está lá absolutamente ressentido. Aquele não é o trabalho dele, aquilo está errado, porque ele é uma pessoa muito boa e ele não deveria estar ali. É um trabalho ruim, é um trabalho desgastante, não ganha muito, só que daí o que o cara faz? Ele vai lá, colocou no saco lá, tua caixa de uva e uma caixa de leite em cima. Não serve para ser empacotador. Mas ele quer algo mais, então você cria uma geração de ressentidos também, que não entenderam os mecanismos, que para ter algo, você tem que oferecer algo. E na política não é diferente. Se nós queremos soluções, nós temos que também oferecer algumas soluções. Certo? Nós temos trabalhado nisso, sim, nós temos oferecido o nosso voto e esperado soluções. É uma troca, é um sistema de troca do político. Agora, nós estamos oferecendo algo qualificado para receber algo qualificado de volta também? Não temos. Veja, só vai haver evolução política se houver evolução de indivíduos autônomos, capazes de entender a inteligência social de como ela funciona. De você aceitar algumas coisas, de você se impor em outras ocasiões, de você oferecer algo em troca. Isso parece já que é uma coisa suja, porque nós, inclusive, acreditamos no direito, né, de simplesmente ter nascido e tudo deve ser nos apresentado de alguma maneira. É uma mudança de mentalidade. Tá? Então, poxa, mas isso aí demora muito tempo mesmo. Agora, os programas, as saídas práticas serão emperradas se você não tiver essa mentalidade. Você acha que ninguém fez nenhuma lei decente no Brasil nos últimos 30, 40, 50 anos? Nada. As leis toda ação política foi feita para deixar esse país pior? Não é possível que seja assim. Não, tem muita coisa. Agora, não tem muita coisa que não pega. Por quê? Porque você não tem gente para operar isso aí. Então, você tem mais uma vez, aquilo que eu falei no início, a magia negra institucional. Vamos dar uma canetada e resolva-se isso. Passa por fortalecer o nosso sistema, isso aqui. Como se constrói um cidadão? O que é cidadania, no fim das contas? Que fala pra caramba, é bonito, ninguém vai ser contra a ideia de cidadania, mas é uma transição individual, uma transição de indivíduos para uma outra mentalidade. Então nós saímos de uma certa mentalidade, e eu vejo pessoas hoje que condenam todo o sistema político, todas as instituições, estão de saco cheio com o que está acontecendo aí, e o que elas ensinam para os filhos delas? Que essa sociedade é uma sociedade a qual não vale a pena defender nada aqui. Vai cuidar da tua vida, resolva os teus problemas, porque esse meio é sujo, não se envolva com isso. E outra, a gente não consegue fazer nada. O cara ensina a ele essa inibição incapacitante. Isso que eu coloquei ali, a convicção de que ele é controlado. E não partir para uma autonomia, uma escolha racional. Você pode fazer uma diferença. Nós ensinamos para as pessoas padrões de dependência e que nós devemos esperar de sistemas, de programas, alguma coisa. Nós, não é o pessoal só que está recebendo Bolsa Família. Não? Nós, todos nós, ensinamos para os nossos uma mentalidade de que nós temos que esperar que alguém bom chegue lá. Se o ano que vem nós tivermos um congresso melhor do que esse, daí, quem sabe, a vida também fica melhor. Seria o mesmo. Sério. Você tem ensinado isso para as pessoas que estão ao seu redor? Bom, não dá. Você tem que... Ou você tem ensinado a confiança nessa aí, com habilidades de cooperação. São palavras bonitas, né? Mas agora você tem que fazer também. É difícil.
Isso aí está impregnado, isso são décadas e séculos. Naqueles países que a gente admira, que as coisas funcionam, que o lixo vai na lixeira, que a pessoa estaciona no lugar certo, que a pessoa não salta a roleta onde é que tem que pagar. A gente admira por que isso? Porque vale a pena o cara contribuir para o bem público. E nós vivemos, como a gente falou na aula passada, o sistema de carona, né? Onde de fato uma racionalidade sem compromisso vai lá com a sociedade. A racionalidade é você maximizar os teus ganhos individuais. Não contribua com o público. Se você contribuir menos com o público, você fica mais rico, fica tudo contigo. Você se protege pra caramba. Racionalmente, num primeiro momento, é assim. Mas isso mostra uma certa involução, né? Uma falta de evolução. Agora, de partir disso para uma cooperação é mais difícil, nós vamos ver no fim. Então, as impressões que as circunstâncias nos esmagam, partir para um otimismo. Vale a pena fazer as coisas. Mas o que nós ensinamos também? O que você deve fazer para melhorar a tua vida? Faz o passaporte e deu fora daqui, pô. E o último que sair, desliga a luz. Essa é a saída. Não estou falando que isso seja ilegítimo, as pessoas que queiram, que busquem isso, inclusive considerando situações da vida pessoal do sujeito que passou por algum mal aqui. Ok? Agora, enquanto tiver essa mentalidade, nós não resolvemos problemas locais. Isso aqui é transitório, não vale a pena. É aquele espírito que o Sérgio Buarque de Holanda falou do aventureiro. Nós ainda temos isso aí na nossa mentalidade social, nas nossas características como brasileiro. Certo? Nós viemos aqui para quê? Extrai o que tu puder desse lugar aqui e dá no pesto. Tá? Você não veio aqui para colonizar, para criar raiz exatamente nesse negócio aí. Pega e vai embora logo assim que você puder. Então, isso aqui também está na nossa ideia. Tá? Pega e sai correndo. Se dá bem. O negócio é ser esperto. Certo? Então, e também temos essa projeção de uma sociedade perfeita e controlável, em vez de criar uma identidade mesmo com quem você é, o que você pode fazer, e mutualidade. Certo? Fazer algo para o bem público. Isso são palavras desgastadas, isso é muito triste, sabe? Porque houve um abuso retórico na responsabilidade social, na cooperação, na associação. Só que é triste isso, porque nós já nos cansamos, nós sabemos que isso aí presta, só que nós não fizemos. Isso é um dos mais tristes para a gente poder fazer alguma coisa, porque o caminho é por aí. Okay? Então vamos... E o caminho é por aí, ainda mais com uma questão muitíssimo importante aqui, antes do nosso café, que é essa... Vai lá. Eu vejo pessoas querendo fazer coisas fantásticas e pousando de inteligentes e de sábios sobre as formas práticas de resolver a sociedade, e a questão hoje é bastante nisso, praticidade, técnicas, querendo isso aí, e desprezam um conhecimento óbvio, clássico, sobre o assunto. Ok, esse cara aí é Platão, certo? Há quem diga que depois de Platão e Sócrates, tudo que teve na filosofia ocidental foi nota de rodapé esses caras. E, de fato, eles falaram, mais ou menos, tudo que tinha que ser falado, em boa parte. Então, está lá, no básico de política. Quer fazer política? Quer soluções políticas? Quer melhorar a sociedade? Então entenda a ordem dos fatores. O Platão já ensinou isso para a gente. E não foi desmentido, tá? Não foi rebatido, só foi esquecido ou desprezado. Agora, como é que é? Um governo não tem como ser efetivo se ele é simplesmente composto pelo logos, logoi, que é o que é isso aqui? Por regras. Aquilo que eu falei antes, magia negra institucional. Nós temos que fazer uma lei bem feita aqui que dá certo. Platão já falou assim, não é assim, não é na palavra, pode ser escrita, pode ser dita, não é aí, não é numa norma criada, formalizada que a coisa funciona. Não é. Ela nasce da sociedade, okay? Tem que ter um reflexo social, então o sujeito puramente técnico e não for representativo não vai governar bem. Ao contrário daquilo, isso é um pouco contraintuitivo do que nós temos hoje, certo? De que o sujeito, não, eu quero uma formação absolutamente pura, simplesmente técnica que vai dar certo o cara. Não, ele tem que saber representar, ele tem que ter inteligência social, inclusive, para verificar o que boa parte da sociedade tem como demanda, anseio e valores. Essa sociedade já tem que ter como meta suprema
não só o governo vai representar isso, mas essa paideia, a educação da alma, é a mentalidade social, de qual é o seu local nesse mundo, de você ser quem? O melhor sujeito que você pode ser. Não com um exemplo exterior nem nada, né? Eu ser o melhor amigo que eu posso ser, e você, e assim por diante. Sem isso não há governo decente. Não há possibilidade de governo, certo? Porque vai lá, a finalidade do governo é essa, chegar à eudaimonia, que é a felicidade, e a felicidade aí tem uma série de interpretações. Não é só a fruição, o gozo, isso pode ser visto de uma maneira religiosa, inclusive, certo? Que foi interpretado assim. O que é a felicidade? Qual é a finalidade? É você estar adequado para a finalidade que você, para a qual você foi feito. Né? Você está ajustado àquele mundo. Você está fazendo o que tem que ser feito da melhor forma possível. Isso é felicidade. Você está onde você deveria estar, fazendo o que você deveria fazer, no máximo do teu potencial. Isso é felicidade. O sujeito ajustado a uma circunstância e às suas próprias qualidades e faculdades. Se esqueceu isso, veja, nós partimos para essa. O que é um bom governo? Um bom governo é um governo que faz boas regras. É impossível. Platão já explicou isso. Impossível. Não vai existir. A não ser que essas boas regras sejam criadas, expressadas por quem tem a alma educada, tem uma mentalidade preparada. A educação do povo. Por isso que nós queremos pessoas melhores para ter bom governo. Por quê? Porque os governantes vão ser melhores? Não, porque também. Mas porque quem obedece às regras também tem que ser bom. Senão não vai pegar, não vai dar certo. A gente esqueceu. Por quê? Olha o Platão. Velho, né? Todo mundo já sabe quem que é, ninguém leu os livros dele mais. Mas, chega, vamos fazer a coisa acontecer. A gente esquece disso aí. Ok? Então, o governo é um meio de ação? É claro que o governo é um meio de ação. Mas isso sim pressupõe um meio anterior para acionar o governo. O governo pode melhorar as coisas? Pode. Mas desde que eu consiga acionar o governo para melhorá-lo também. E não é só pelos votos. Então, nós temos aí no quadro esquerdo, sim, essa é a fórmula que funciona, que funcionaria, o ideal. Se as instituições tiverem a permeabilidade, as nossas demandas, se elas se encaixarem lá, os nossos anseios e valores e interesses chegarem nas instituições, se eu tiver isso, e mais a disposição de, no mínimo, uma classe grande, robusta de pessoas se engajar em processos que cruzam interesses, os interesses das instituições, os interesses dos outros grupos e os próximos, bom, aí eu vou ter um resultado percebido mesmo, no longo prazo. Não é a resolução de uma simples demanda. Isso vai funcionar. Por outro lado, nós temos a realidade, que as instituições, isso aqui a gente já falou nas outras aulas, só para recapitular, as instituições, sim, elas se modernizaram um tanto quanto alheias à sociedade. Elas evoluíram não tão democraticamente como deveriam, apesar de aprofundar o Estado democrático de direito, mas não refletindo quem a sociedade muitas vezes. É assim por quê? Porque nós não nos sentimos representados. A frase "não me representa" foi uma das mais faladas nos últimos, 7, 8 anos. Esse país não me representa. Mas não representa. Então, e a sociedade também mudou seus modos de conexão. Logo, você tem aí um convívio marginal, tanto entre a sociedade, caminhando de um lado, as instituições do outro. Isso aí significa uma tremenda perda de oportunidades. Certo? Então, nós conseguimos restaurar as instituições, já vamos ver como nós podemos até agir nisso. Mas é algo que nos escapa. Melhorar as nossas conexões aqui, isso nós podemos fazer, já, agora, nós estamos fazendo. E para, no mínimo, não considerar esse caminho marginal entre sociedade e instituições. Isso tem tido um tanto de, pessoas com um certo orgulho disso. De ter distância nas instituições. Gente que faz muito barulho hoje por aí, que está muito, muito esclarecido politicamente, tem um orgulho de agir à margem das instituições. Não vai conseguir muita coisa a não ser essa afirmação. Não vai conseguir resultados. Não vai. Então, há um orgulho disso. Temos que superar isso. Como é que supera? Vamos lá. Com tanto de maturidade, então,
nós estamos falando aí de mentalidade, do processo, conectar com as instituições e resolver na prática, mas também com a atuação mais longa. Nada fora do Estado, então não dá para fazer nada fora do Estado? Veja, isso aí também é algo que nos preocupa e nos interessa, porque no intervalo mesmo a gente está falando rapidamente aí sobre questões de reforma do Estado e vejam que cada vez mais vocês vão se deparar com a mentalidade de um liberalismo. Aí, geração que está vindo aí, está vindo forte nessa mentalidade, mas é um liberalismo um tanto quanto inconsistente, um liberalismo que recusa, inclusive, instituições, que não percebe, não estou falando que todos os liberais que estão aí, não, pelo contrário, mas o que mais pega, o que mais anda é um liberal que recusa, que nega as estruturas do Estado e quer fazer isso tudo por conta própria. Isso aí não é consistente, isso aí é tão utópico quanto uma ideia de vai lá, comunista, certo? É um sinal trocado nesse caso aí, mas nós entendemos pelo alto peso dos impostos, pela ineficiência do Estado, é compreensível essa recusa. Agora, isso não é organização social. No mínimo, o sujeito, então, tem que seja um liberal, ele tem que dar conta dos problemas que a sua comunidade tem, a sua família tem, a sua localidade tem. Se ele não for um liberal que pense em resolução dos problemas e simplesmente fala, larga disso, o Estado não tem que se envolver, e quem vai se envolver? Não sei e não quero saber, bom, daí não está habilitado para o debate público. Então ele é muito legal, ele pode até fazer seu canal no YouTube, xingar muito tudo, falar que simplesmente imposto é roubo, agora não está habilitado para falar sobre questões públicas. Inclusive porque ele é muito fácil fazer isso e continuar vivendo numa base, numa rede de decisões que quem dá conta é o Estado. Certo? Então nós temos que... esse aí não acho que seja muito válido, porque leva a uma atomização social. E é tudo que nós não precisamos. As pessoas recuarem cada vez mais a sua individualidade. A individualidade tem que ser considerada. E ela tem a sua potência e seu valor. Agora, recuar até isso, sem se envolver com os outros, isso é uma involução. Certo? É o sujeito se tornar praticamente um selvagem sem capacidade de cooperação, como nós vamos ver mais adiante. Que é justamente o que mostra a nossa evolução como civilização. Ou isso, ou a gente passa por uma autonomia associativa, sim, com resoluções, uma atuação da minha comunidade, da minha associação, dos meus grupos, o que ela ainda é inconsistente hoje, certo? Então é assim que nós vamos resolver políticas, problemas públicos. A minha associação produtiva, a minha associação de classe, de bairro, nós vamos dar conta dos nossos problemas. Muito legal, muito bacana, eu acho isso aí fantástico, isso deve ser feito de cada vez mais, de forma cada vez mais aprimorada e intensa. É bom que seja assim, porém não dá para resolver tudo, até porque você vai agir em domínios que são do Estado também. Ou seja, mesmo que sejam soluções para questões bem práticas da sociedade, ad hoc, né, de questões específicas, o teu interesse, você agir em associações, em comunidades fechadas, resolvendo seus próprios problemas, pressupõe que você também tem um interesse maior em um sistema político que represente a tua sociedade. Então você tem que atuar nas instituições. Elas são importantes, mesmo que você queira resolver os seus problemas locais com a sua associação, certo? Porque a finalidade de fazer isso é justamente porque o sistema político é insuficiente para te representar. Então, a vontade de fundo é que o sistema funcione. Logo, as instituições interferem de uma maneira ou de outra, é bom que você atue lá. Certo? Ficar sozinho, não dá. Agir de forma associativa, importante. As instituições interferem também. Você quer que essa mentalidade seja levada para lá, no mínimo. Ou seja, você tem uma relação institucional que tem que ser levada em conta. Ou atuação institucional direta com o Estado, que é considerar mesmo o Estado como uma rede padrão, certo? Que funciona, que é essencial para o funcionamento de várias outras redes. Então, saber agir e na formalidade desses processos institucionais. Como atingir, como mover os tomadores de decisões. Né? E aqui também tem o jogo lembra? Aquele de dar algo em troca. Uma frase lá do filme, o mais famoso filme brasileiro, quem quer rir tem que fazer rir. Agora, isso não é baixaria, isso não é barganha suja.
Quais são os interesses dos atores públicos? Que não seja só o voto. A gente está fazendo essa barganha. Nós estamos fazendo trocas políticas, mas a única troca que nós estamos fazendo, que nós estamos levando até lá, é o nosso voto. E nós estamos esperando tudo. Toda a racionalidade, toda a decisão, toda a definição do que deve ser feito, nós estamos esperando de lá. E dando só um voto. Essa troca é imperfeita. Veja, nós mesmos que recusamos o Estado por ser ineficiente e caro e acreditamos no mercado, não sabemos agir com uma mentalidade de mercado junto ao Estado, uma mentalidade de eficiência. Nós não temos eficiência política, porque nós não oferecemos grande coisa. O projeto político pode ser bastante, o suficiente o voto, mas não damos conteúdo para ele. Não temos organização suficiente para isso. E esperamos tudo. Não vai bater. Veja, eu sou a favor da mentalidade de eficiência e de trocas, porque ela funciona. Agora, leve isso aí também para a sua relação política, para ver se isso não pode funcionar um pouquinho mais e melhor. Então vamos acessar as instituições. Claro, é uma verdade inescapável. Quem constrói, quem ocupa as instituições é quem tem poder para tal. E ele vai construí-las e ocupá-las de acordo com os seus interesses. É assim. Isso é o suficiente para quê? Para ele falar assim, viu? Nós nunca estaremos lá, porque quem está lá é quem manda, quem tem poder e faz tudo de acordo com o seu poder. Ok, beleza. Mas se existe poder, existe contrapoder, porque existem contradições na sociedade, existem relações. Pera lá. Então, as relações de poder estão embutidas no Estado, não há dúvida. Elas estão embutidas. Mas cara, onde estamos nós nessa disputa? Estamos andando paralelamente às instituições. Elas de um lado, nós de outro, marginalizando um ou outro. As instituições nos marginalizando, a certo ponto, é verdade, a maioria silenciosa, e nós marginalizando as instituições. É claro que não vai ter um destravamento de soluções aí. Então, os contrapoderes reivindicam essa representação. Quais são eles que existem hoje? Aqueles que boa parte da sociedade, a maioria silenciosa, está ressentida. As minorias, engajadas. Sinceramente, eu tenho uma dificuldade para entender isso aí, de comparação. Olha só, essas minorias engajadas conseguem tudo o que querem no Estado e nós não conseguimos nada. Por quê? Porque você não é engajado que nem eles, pô. É o mínimo, então faz que nem esses caras estão fazendo. Leva tuas demandas, apresenta. Esses caras fazem pareceres. Tá? Esses caras, que eu digo. Os grupos de interesse organizam, eles dão diagnósticos, eles dão pareceres, eles levam as soluções para o tomador de decisão. Ó, o nosso problema é assim, a gente está apanhando assim, está batendo assim, e qual é a solução para isso? É essa. Nós temos que sensibilizar aqui e fazer tal lei. Nós fazemos isso? Não, nós não nos organizamos. E ficamos muito chateados que esses caras conseguem. Poxa, nem tentou, você nem usou as instituições como deveria. Aquela coisa que é desde o começo que a gente tem falado aqui. Tu já está de saco cheio da coisa não funciona, mas ele nem ligou nenhum interruptor para ver ela funcionar, poxa. Então, é claro que vai dar errado. O conflito e a barganha é próprio das instituições e ele tem que ser feito de maneira formal. Ele tem que ser organizado. Então, organização e formalidade. Já fomos por esse caminho? Não fomos. Então, não reclame de como está aí. Tente fazer durante alguns anos. E daí vamos ver se deu certo ou se não deu certo. Daí a gente volta a conversar. Mas se não teve isso, você é uma criança mimada. Se você não se organizou e nem agiu com formalidade, você simplesmente está cheio de vontade, não aceita o que está aí e não resolveu os problemas. Não entendeu o sistema de trocas. Tem que fazer. Há modos de fazer isso aí e nós só somos destreinados. Então, olha só. A configuração das instituições, de fato, que regulam as nossas vidas, depende da interação constante entre poder e contrapoderes. Nós temos essa interação constante? Não temos. Então, nós temos que ter essa interação constante. Como que isso aí funciona? Com base no associativismo, certo? Tocqueville falou isso aí de forma magnífica, mostrou como nos Estados Unidos, isso aí já, vai lá, quase 200 anos atrás, como isso funcionava. Agora, que associações políticas? Não. Pode ser por motivos fúteis, associação de grupo de colecionador de selo, que seja, mas ele tem um debate político lá dentro. Tá, mas já não existe isso aí, professor? Tem associação de classe aí que tem representação nas decisões. Agora, essas representações não criam demandas públicas só para resolver seus problemas. Mais uma vez, nós estamos agindo, acionando o Estado para um ganho muito particular. Então, nós não debatemos. Veja só,
Isso é uma gigantesca crise que nós temos na nossa sociedade. Todo mundo fala de política, mas ninguém quer falar de política nas instituições, nas associações. Não misture isso. Poxa, só fala disso o tempo todo, fala errado e isso aí não se imprime nas questões práticas básicas da tua associação, do teu modo de ver. Por quê? Porque a gente só sabe falar de política partidária, a gente não fala de política de outros modos, os outros são cansativos, não desperta paixões, né? Nós precisamos falar de política não partidária, não eleitoral, mas de política mais consistente em todo tipo de associação que existe. Primeiro, nós temos que formar mais associações. Segundo, nós temos que falar de política nessas associações. E daí também atuar. Não há outro caminho. Em qualquer lugar, e isso aqui não é um insight. Em qualquer lugar do mundo onde as coisas funcionam, onde há um mínimo de representatividade e até resistência em relação ao Estado, é assim que funciona. Fora isso, você espera um Messias, um ET, alguém para resolver a questão. Não há outro caminho. Esse tem que ser feito para que a gente acesse as instituições. Simples assim. É reforçar o básico, aquilo que é mais ou menos entende, mas tem que ser feito. Então, existem associações? Existem. Elas têm debatido seus interesses parcialmente, porque elas também são interesses muito particulares. E daí às vezes, elas aprofundam o mal do nosso clientelismo, ou até o patrimonialismo também, né? Vocês sabem o que é mais ou menos o que significa o clientelismo, né? Que é um dos grandes males do Brasil. É você oferecer benefícios, ele não é crime. Clientelismo não é crime. Por exemplo, vai lá, um vereador, o sujeito está com um problema de saúde, liga para o vereador, falando assim, me arruma uma ambulância. O vereador arruma uma ambulância para o cara e leva para a pessoa. É criminoso? Isso não é criminoso, mas é errado. Por que é errado? Errado, politicamente errado, porque isso não melhora o sistema. Melhora para o vereador, que tem um cara, fideliza o seu cliente, com base num poder do Estado. Agora, melhorou o sistema? Não melhorou o sistema. Porque o protocolo da saúde, a ambulância, o sistema não vai melhorar, porque eu tenho o telefone do cara. Assim funcionam um pouco nossas associações também. Quanto mais poder econômico elas vão tendo, mais elas conseguem acionar o seu deputado, ligar no telefone e falar assim, viu, não dá para resolver uma lei aqui ou outra para mim? Não melhoram o sistema também. Isso é num outro patamar, mas não contribuem para isso. Como é que pode? As nossas classes mais produtivas, que mais deveriam pensar no longo prazo, que têm mais raiz na realidade, não têm contribuído em quase nada para a resolução de problemas públicos, para melhorar a sociedade. É quem sabe como tem que fazer, é quem sabe como as coisas funcionam, é quem está pisando, é quem cria riquezas. Qual é o compromisso com melhorar sistemas? Não, estão esperando também. Estão esperando que o sistema funcione. E se ele não funcionar, eles pegam o telefone do deputado, do senador, do governador e resolvem os seus problemas. Bom, isso é um grande mal. Né? Isso indubitavelmente é o grande mal da nossa democracia. Os corpos intermediários não funcionam, não têm visão. Sem falar, as nossas próprias cooperativas têm essa dificuldade. E elas deveriam ser. A cooperativa tem que formar, informar e educar. Sobre o quê? Sobre os insumos necessários lá para a sua atividade específica? Não. Cidadania. Política. Agir, dar soluções. Fazem? Não fazem. Está dando certo, por enquanto, para eles. Né? Por enquanto está dando certo. E às vezes dar certo é um problema, né? Porque você marginaliza uma série de problemas sociais também. Então, nós temos um problema de maturidade, que é traduzir esses valores e interesses em demandas. Tornar isso uma questão social. Certo? Sistematizando em agendas. O que é agenda? É uma organização de um problema que tem um diagnóstico e tem uma proposta de solução e se encaixa, tá? nas vias institucionais. Nós sabemos criar agendas ou nós estamos fazendo muito barulho? Nós não sabemos criar agendas. Ano passado a gente fez uma formação, uma aula, pelo menos, sobre o que significa uma agenda de política pública. Conhecem um ciclo de agenda de políticas públicas? Como é que as associações não estão trabalhando isso? Como é que o sujeito que senta numa mesa grande, bonita, toma um café saboroso,
né? Não, e trata da vida e da produção sobre muitas vidas, não conhece como se constrói uma agenda de política pública. Ele senta lá como qualquer peão e fala assim, eu acho que está tudo errado, eu acho que devia mudar tudo assim. Sério, desqualificados. Nós temos pessoas, as nossas associações, a nossa elite é desqualificada para debater as questões públicas. Pode ser assim. E daí, operacionalizar isso formalmente. Saber fazer relações institucionais é mais do que lobby, simplesmente. Né? A gente já falou, faremos ainda, novamente, uma formação sobre advocacy, o lobby de interesse social. Isso é fundamental. Então, não é possível tudo isso. Coordenar demandas, agendas e formalidade para isso tudo, se nós saltarmos algumas etapas, se nós tivermos algumas conexões que saltam em estruturas. E isso aí é um pouco do mal do mundo moderno, que nós entramos nessa, nós que somos às vezes mais cringes, né? A gente pegou essa mesma mentalidade. Vejam que o aprimoramento hoje ele está na contramão da natureza humana, a gente está aprendendo a linguagem, o modo de falar, não são os mestres, as pessoas mais experientes, as pessoas que têm uma perspectiva de como o mundo funciona e do resultado das ações. Não. Quem está dando ritmo é quem é mais novo, mais inconsistente, menos lido, menos experiente. Dá certo? Nós temos um culto ao novo, à inovação, e veja, que é meio superficial às vezes. A inovação muitas vezes é voltar para a base. Certo? Quem vai estudar de inovação, de fato, vai ver que não é tão simples assim. Coloque algo novo, numa sucessão de mudanças, e é isso que vai funcionar. Em política não é assim. Isso cria aquela ordem, aquele caos que demanda uma ordem depois. E quem vai impor a ordem é quem estiver mais organizado, e não somos nós. Certo? Então, essa destruição criativa na política, ela pode até servir para algum interesse de um grupo organizado. Mas não é o nosso. Certo? Então, a revolução dos meios, como é que nós fazemos para atingir mais pessoas, para gerar mais impacto, compartilhamento e engajamento nas redes? Isso aí pode resultar num passo atrás em conquistar os fins também, porque você deixou muito mais frágil as cadeias de construção de soluções. Né? E isso aí foi o básico que nós falamos na última aula também. Por isso que o maior desafio, o problema central é de cooperação. Esse é básico e nós temos que restaurar. A antropóloga Margaret Mead, muitíssimo conhecida, ela teve uma vez, uma história pelo menos atribuída a ela, que perguntaram para ela qual que é o principal sinal de civilização, de que nós estávamos nos civilizando. As pessoas esperaram, quem fez a pergunta esperava que falasse, não, foi criar uma flecha, ou algum tipo de desenho, ou o resquício de algum culto ancestral, alguma coisa assim. Ela falou, não, o sinal mais claro de que há civilização é você descobrir um fêmur que foi fraturado e estava curado. Isso mostra a civilização. Como assim? O que isso significa? Você, na natureza, com a perna quebrada, você morre. Tá? Você não tem como se levantar para buscar comida, para fugir de um agressor, nem buscar água e voltar para o seu abrigo. Precisou de alguém diminuir o seu conforto e segurança e seus interesses próprios para ficar dando um apoio para essa pessoa que tinha algum problema. Isso aí, aqui nós tivemos um salto. O cara abriu mão de alguns interesses individuais em prol de outra pessoa que não parecia muito promissora, inclusive, né? No meio do mato, com a perna quebrada, totalmente indefesa. Fragilizou os dois, mas também fortaleceu. A cooperação é o básico. A nossa história, a história humana é a história da cooperação. E a história da cooperação cada vez mais complexa. Nós cooperamos, nós deixamos de ser bichos, justamente quando nós colocamos o nós acima do eu. Sem, evidentemente, sufocar esse eu até que ele seja um soldadinho todo igual aos outros. Né? Não estou falando de uma sociedade de padrões totalmente controlados, porque essa também fica empobrecida. Mas submetido ao nós. O que aconteceu agora? Quando nós estamos num processo de involução, onde nós colocamos o nós ainda acima
mas acima do eles, porque a gente simplificou ideologicamente. Então você tinha antes uma comunidade, inclusive religiosa. Agora não é bem assim, porque depende, porque você tem os esquerdalha lá dentro, você tem os fascistas lá dentro e tem os conservadores, então nós não fazemos mais parte de uma igreja, de uma associação. Não dá para conversar com esses caras. Tem a mesma fé, a mesma visão de mundo, as mesmas esperanças, pelo menos, deveriam ter, mas não é o suficiente. Porque eles têm divisões ali, que são claras, que são as divisões mais simples, aquelas ideológicas que nós tratamos lá na primeira e segunda aula. Então, há uma involução aí. Nós temos que superar isso aí. Vai superar tudo? Eu não vejo, poxa, professor, olha as redes sociais. A maioria das pessoas não está tratando, não é assim, é apaixonada, a visão, o sujeito elabora o seu posicionamento no baixo ventre. E não aqui. É verdade. Mas tem gente que está pensando diferente. Essas pessoas estão contigo? Estacionando essas pessoas de alguma maneira ou não? Você precisa. É o que nós estamos fazendo aqui. É o serviço do Instituto, que atua numa cidade de 147 mil pessoas. Nós vamos atingir todos? Não, mas olha, eu acho que alguma parcela pequena de algumas pessoas que podem influenciar as outras, a gente pode atingir e está atingindo. Então, essa cooperação, ela vai ter que ser reconstruída, passar por cima de alguns assodamentos aí puramente ideológicos. E está chegando, em muitas pessoas, isso chegou a esgotar em algum ponto. Elas precisam ser resgatadas. Então, isso não pode ser o motivo da nossa cooperação. Eu coopero porque eu estou num grupo lá, 2022, todo mundo já sabe o que nós queremos lá. Então, esse é um grupo, isso é uma comunidade. Não, isso não é uma comunidade, meu amigo. Não chega a ser. Nós temos um objetivo político, partidário, ideológico, que é válido. Agora, não é uma comunidade. Vocês não cooperam o suficiente. Vocês cooperam simplesmente para quê? Para aumentar um conforto interno, definir muito bem o inimigo externo e ter uma finalidade eleitoral. E como a gente já falou até aqui, isso aí é absolutamente insuficiente, é ineficaz, não vai trazer as soluções que a gente precisa. Tá? Não é porque vão nos enganar que a gente votar. Pode até ser, mas não é só por isso. É porque isso não é política, porque isso não é educação o suficiente. Isso não pega, isso empobrece o associativismo, como eu coloquei ali. Então, vamos lá. O processo de melhoria, eu fico às vezes desconfiado de pessoas que querem técnicas finais, sem entender o meio, porque não entendeu o problema mesmo, né? Então, a melhoria, veja só, a melhoria das situações resulta de um processo bem feito. E as pessoas não estão de olho no processo, elas estão de olho em finalidades de políticas públicas, em soluções, e como eu falei antes, técnicas, sistemas, dispositivos. O cara aprendeu isso, ele quer modelos operacionais para resolver os problemas e não entendeu os processos. Ou seja, não é um projeto pré-concebido que vai nos resolver, o próprio processo é a solução. Nós estarmos nesse crescimento de visões, de possibilidades, o que pode e o que não pode ser feito, isso aqui já faz parte da política, certo? Para a gente colocar com muita clareza a nossa esperança e os nossos medos no local certo. Mas hoje nós vivemos aí, um sistema, um mundo de um pouco de prática sem teoria. O que é isso? Professor, mas só teoria também não adianta. É claro que isso não adianta. Mas a teoria, dessa maneira, é um sistema de organizar os dados. Nós não temos fomentado a mentalidade suficiente para organizar os dados da realidade. Então, é uma bagunça tremenda. Se nós não tivermos isso, nós temos práticas de engajamento, de ação, de transformação de problemas. Agora, qual o sentido disso? O importante é fazer algo. Não, o importante é fazer a coisa certa. E para fazer a coisa certa eu tenho que ter método, eu tenho que ter visão, começo ao fim. Então, não dá para viver uma prática sem teoria. Assim como viver simplesmente dentro de uma teoria não resolve nada. Agora, essa transição é o que nós vamos fazer. Porque se for assim, o resultado é um jogo de forças. As pessoas se impõem. E muito disso é o que tem acontecido na política hoje. Mais uma vez, a gente volta a ser marxista. Porque se não existe verdade, se não existe uma realidade a ser compreendida, o que resta? Se impor. Traz para mim os meios e deixa eu resolver. Com base no quê? Se não existe uma verdade.
Se não existe um horizonte a seguir. Mais ou menos com aqueles interesses que eu tenho. E daí você volta para o mesmo problema de antes, que é o grupo que estiver no poder sem representar os outros. Então, isso é inconsequente, alienante e ineficaz. Mas vamos andando aqui, para a gente chegar onde precisa. Vai lá. O que pode ser feito, no fim das contas? Não é só o que fazer, mas o que pode ser feito. Primeiro, entender, nem tudo tem solução. Essa ideia de que o mundo pode ser, os problemas do mundo podem ser resolvidos são problemáticos, como eu falei antes. Você cria, por um lado, uma ideia totalitária, de que, não, eu sei como fazer, e quem não tiver de acordo com o que eu compreendi que deve ser feito, está fora. Esse é o limite da jogada. E, do outro lado, uma histeria. Tá? De que, meu Deus do céu, não é possível que existam problemas no mundo, não é possível que as coisas não se resolvam, não é possível que alguém não ache uma saída para o problema de saúde pública. Não existe isso, sabe que não existe problema, né? Que as pessoas morrem, que as pessoas ficam doentes, que as pessoas sofrem, ele pode melhorar, mas uma solução, inclusive, você pega as pessoas numa situação mais sensível na vida delas, então há uma série de conflitos aí, não há solução para isso. E, sobretudo, quanto mais nós encontrarmos soluções, melhorias para o sistema de saúde mesmo, mais vai haver também, como é que eu posso dizer, uma recusa, não, uma reclamações sobre isso. Porque a melhoria, a modernização entra num ponto. E quem não tem acesso àquilo, quer. Hoje, se define hoje a cura da Covid. Uma gotinha, para a gente escapar da agulha. Uma gotinha, tá, beleza. Onde foi? Foi lá na Nova Zelândia que descobriram. Eu quero aqui amanhã. E se não tiver aqui amanhã, tem problema. Então, veja, até encontrar alguma solução cria um tremendo desânimo em quem não tem o acesso imediato a essa solução. E leva tempo. Tá? Veja. Então, essa complexidade de encontrar soluções para as coisas que têm soluções e até elas serem desenvolvidas para nós, também requer uma certa mentalidade. E, por isso, que nós temos que religar a nossa individualidade, o nosso jeito de ver o mundo, com essas conexões econômicas e sociais que estão diretamente ligadas conosco. Nós substituímos isso por programas governamentais, pura e simplesmente. Nós queremos outras soluções e veja, por isso que eu falei lá no começo, todos nós viramos marxistas. Porque os problemas próximos de nós, no nosso quarteirão, da nossa casa, no nosso município, dependem de uma mudança nas estruturas totais da sociedade. Se não tivesse esse governo, ou se não tivesse tido outro governo antes, o meu vizinho não estava assim. Nós perdemos a conexão. Então, essa conexão tem que ser restabelecida e todos nós viramos um tanto dependentes de soluções públicas. Mesmo os mais liberais, os mais conservadores, hoje estão esperando benefícios sem causa. Benefícios na política. O cara sabe. Ele sabe que para ter as coisas ele precisa trabalhar. Isso está muito lógico para ele e ele pontua isso sempre que ele puder. Agora, ele quer um benefício na política sem ter causado isso. Porque já devia estar pronto para ele. É a busca do mundo perfeito também, gente. De uma economia política que funcione já pré-estabelecida, sem esforço. O cara quer o cartão de Bolsa Família de decisões políticas que o agradem também. Certo? Então, benefícios sem custos. Essa mentalidade nos pegou, não é só para quem é pobre, não é só para quem vive sugando do Estado, como as pessoas falam. Não, todos nós aprendemos que isso deve estar pronto. Como é que não soluciona? Como é que os políticos não solucionam os problemas? Veja, essa mentalidade nos tomou a todos. E por isso que temos que recriar esse comprometimento, como eu coloquei ali. Olha lá, o que nós queremos mudar? A gente já sabe que não pode ser mudar o mundo inteiro, não dá. A gente já sabe que não pode ser uma recusa, uma queixa sobre tudo que está aí. Isso é molecagem. Isso é coisa de criança mimada, não é de gente adulta que resolve problemas, não é isso que nós somos? Queremos? Pessoas que resolvem. O que a gente quer mudar? Leis, políticas, sistemas inteiros, comportamentos, instituições. Tem essa clareza? Bom, tem que definir. Tem que definir, muito claramente. E daí? Seja lá o que for, nós, o que nós podemos fazer para resolver isso? Não tem pronto, tá? A gente veio aqui esperando essa solução, mas o que fazer? Qual que é o destravamento? É lógico que não tem. Mas
No mínimo, o que você tem que fazer para buscar uma solução recortada para uma realidade é isso. Você tem diagnóstico, você é capaz de oferecer diagnóstico da situação? Ou você só é capaz de falar assim, está ruim demais, não está funcionando? Como é que a gente sabe que as coisas estão funcionando? No nosso município, como é que a gente sabe que alguma coisa não está funcionando? Vocês viram 2, 3 reclamarem? Parou para tomar uma cervejinha e todo mundo falou que está caindo aos pedaços? Tem números sobre isso? Você tem como diagnosticar isso, mostrar o que exatamente está dando errado e o que não funcionou, o que foi tentado? Tem como mostrar isso? Se não tem, está navegando no escuro. Nós estamos baseados em queixas, nós somos incapazes de criar demandas se nós não podemos oferecer diagnósticos sobre os nossos problemas específicos. É um jogo de sensações. E se você só tem impressões e sensações de que a coisa está errada, sabe o que vai acontecer? O político vai te oferecer sensações e impressões que vão te acalmar. Me engana que eu gosto. Não temos clareza. Se você não tem diagnóstico, você não tem como reclamar. Reclamar com qualidade, só você tem uma reclamação. Aí você vai tapinha nas costas e falar, deixa comigo. Chega do que está aí. Agora nós vamos fazer diferente. É o suficiente. Sabe por quê? Porque a única coisa que você quer é que chega do que está aí e que alguma coisa mude. Você pediu, você recebeu. Está aí. Mapear os problemas, entender de onde eles vêm, onde eles acabam, que não é só um problema estrutural, posso ter uma medida específica, pontuada. Conhecer os atores envolvidos. A gente nem sabe disso, tu vai bater no prefeito, é uma medida legislativa, bate nos vereadores, eles já não têm o que fazer, ou eles já estão fazendo, você nem sabe qual é o processo. Tem outros líderes que poderiam mover isso. Sabe como subsidiar um ministério público para ele resolver a tua questão? Não sabe. O que você pode mudar, o que você pode fazer, passa por isso. Tá? Atuar no processo decisório, pressão qualificada. Pressão qualificada é levar em conta que talvez o tomador de decisão não saiba direito o que fazer. E eu posso chegar lá, ó, o professor Amir chegou lá, eu vou falar com o prefeito e vou esclarecer a situação para ele e vamos ver se ele toma outra decisão. Se ele tomar uma decisão baseada no que eu falei de forma brilhante e embasada, está errado. Porque só foi um cara falando e ele tem que ser mais do que isso, ele tem que ser mais representativo do que isso. A razão ainda é muito pouco. Tem que atuar nesse processo decisório e conhecer oportunidades e resistências. O que a gente pode fazer? O que fazer? Ter essa clareza. Isso aqui tem instrumentos, tá? Existem métricas para isso. Existem modelos de atuação. Conhecemos um ciclo das políticas públicas? Se não conhece, está desatualizado. No Instituto, ano passado, a gente fez aula sobre isso. Vamos fazer quantas vezes for possível e necessário, para mais pessoas. Não terem expectativas irreais e nem medos bobos sobre a atuação. Desse modo, eu só vou falar rapidinho aqui para acabar, com essa mentalidade, essa métrica, essa clareza de mecanismos, de sistemas, para não ser um reclamão, um chorão, pura e simplesmente, alguém capaz de atuar com autonomia, com confiança, com capacidade de cooperação, tudo isso aí. O que nós podemos fazer? O Instituto vai oferecer, dentro em breve, aulas ou formações, no mínimo alguma discussão, tá, com outras pessoas também que estejam mais capacitadas, sobre 2 assuntos aqui, ó, que eu vou trazer para vocês específicos, que eu acho que é bom a gente se inteirar sobre esses assuntos aí. Olha lá, Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. É uma lei, olha só, uma lei que existe. Existe. 4 anos. Sabe o que ele nos traz mecanismos, primeiro, para a gente não navegar no escuro como está, a gente saber como funciona o município. Onde é que nós expomos os nossos problemas no município? Onde é que está a central de reclamações, quando você reclama das coisas que estão ruins? E vocês sabem o que está todo mundo reclamando? Existe um banco, tem clareza sobre isso? Vocês sabem o que as pessoas do município estão achando ruim? Ou não sabem? A gente não sabe. Existem já leis e mecanismos definidos para isso, que só devem ser implantados, certo? Que mostrar os dados, isso leva também à reorganização de ouvidorias, para mostrar os dados, para a gente não navegar no escuro, para a gente saber o que está acontecendo no município, canais para sugerir melhorias. Nós temos essas plataformas? Não existe. Então, cadê que a interação? Nós somos analógicos.
em questão de governo também. Já existem mecanismos, veja. Ah, mas uma lei dessa aí, o que ela muda? Veja, a gente já cai de novo naquela ideia assim, isso muda uma cultura, muda canais de participação, muda possibilidades, visão do processo, capacidade de influenciar mudanças. Nós temos um SAC, né, do serviço público. Onde que se avalia os serviços públicos? Na hora do voto? Daqui 4 anos? Sério? Que bizarrice é isso para o século XXI? Que eu avalio os serviços públicos, no fim eu já não sei mais. Né? Tanto é assim que no caminho da urna de votação eu não posso fazer propaganda política. É proibido no país, por quê? Porque as pessoas decidem quem votar no caminho para a urna. Pura e simplesmente. Então é lógico que esse não é um método eficaz para avaliação. Existem mecanismos. Nós temos que esclarecer, no mínimo nós vamos ter que trazer isso para debater. A comunidade tem que conhecer. Eu já convido, isso vai ter que ser levado. A Câmara de Vereadores, nós temos gente representante, vão ter que levar isso. Quem sabe a gente discute isso, debate. Não é mais uma lei para fazer mais uma burocracia que não vai dar em nada. Aí tem uma mudança de cultura, de mentalidade. E também modos de pressionar, institucionalmente, os tomadores de decisão. Está lá. Tem os mecanismos, nós não conhecemos esse mecanismo, como não conhecemos, nem tentamos usá-lo, como é que pode? Temos que fazer isso. Então, esse já é um tipo de saída, é um mecanismo, é uma questão prática. Lembra? A questão prática tem a ver com a mentalidade, mudança de mentalidade, panorama, conhecimento dos caminhos institucionais. E eu já convido vocês a fazer parte disso e também chamarem mais pessoas para que conheçam esses modelos de atuação, essas ferramentas aí, para atingir lá onde precisa atingir. Tá? Que é, primeiro, na verdade, em toda a sociedade, ter conhecimento disso e depois operacionalizar esses mecanismos que já existem. Outra aí, avaliação de impacto regulatório, é algo que precisa ser muito bem tratado. Nós reclamamos de leis esdrúxulas, né? Nós temos, não sei, milhares e milhares de leis no país. Teve um cara, acho que foi um contador, uns 6, 7 anos atrás, ele pegou e imprimiu todos os dispositivos legais desenvolvidos no Brasil, desde a Constituição de 88, e deu 9 toneladas de papel, folha 4, espaçamento simples, fonte 12. Né? É lei pra caramba. E uma delas diz que você não pode dizer que não conhece as leis. Uma das leis que nós temos. Então, é uma coisa um tanto quanto maluca. Beleza, como é que a gente faz isso? Bota fogo naquelas 9 toneladas de papel? Vai fazer muita fumaça, um ato simbólico, poderoso, mas como é que você faz isso? Como é que você desburocratiza? A Inglaterra, que é referência mundial em desburocratização, Reino Unido, os caras começaram com a avaliação de impacto regulatório. Sabe como é que a gente faz para consertar lei besta? Começa não fazendo mais lei besta. Depois a gente vê as outras, mas já não faz. Como é que você faz isso aí? Bom, aí você vai ter mecanismo para melhorar essas qualidades das normas, dar mais racionalidade ao processo. Cada lei, cada regulação, cada ação pública, e isso não pode ser mais burocratizado, vai ter que avaliar aquele problema. Quais são os dados para dizer que eu tenho que colocar uma lombada aqui, ou que eu tenho que criar esse parque, ou que eu tenho que fazer um parque tecnológico, ou alguma coisa, seja lá qual for do município? Qual a demanda? Você conversou com os caras e os caras falaram que isso seria importante? Isso aí não é decisão pública, não pode ser. Cadê? Cadê o estudo? Isso é um jeito de levar técnica, conhecimento para a decisão, aprimorar esse processo, evitando o abuso regulatório. O cara tem que provar porque aquilo é necessário. E depois, oferecer alternativas. Quem sabe não seja um parque, talvez sejam vários parques tecnológicos, talvez não precise nenhum. Para o cara, não simplesmente, para você parar de dar motivo, base pro político, simplesmente mostrar que ele colocou propostas ou passou projetos. E a gente poder analisar impacto. Impacto. Isso resolve ou não resolve? Para isso não ser uma brincadeira boba. Por que a gente desacredita muito do processo público, político? Porque parece um jogo de que as coisas não se resolvem. Aí estão mecanismos para dar racionalidade para esse processo.
Não há como desburocratizar, quer dizer, até que há, mas a desburocratização eficiente passa por isso, fazendo leis inteligentes. E inteligente significa, inclusive, dar alternativas, poder avaliar de várias maneiras. Muito bem, dito tudo isso, eu acho que fica claro que o que nós podemos fazer é, sim, educar culturalmente as pessoas. Trabalhoso demais, mas ao mesmo tempo que temos técnicas que podem, sim, já mudar alguma cultura, certo? E entender que botar a mão no poder, botar a mão nas soluções públicas, não é muito mais do que a qualidade do poder, mas é a nossa qualidade em agir dessa maneira. E por isso, para encerrar, duas frases aqui, uma não tão elegante, mas é de Montaigne, então ela está valendo, não é da minha boca. Mas veja, Roger Kimball fala, cultura não é o bastante. Agora, nada vai ser o bastante sem cultura. Criar mentalidades, tentar educar pessoas melhores, isso vai resolver. E só por isso, se a gente não tiver mecanismos e práticas e técnicas, vai resolver? Não vai resolver. Agora, se nós tivermos mecanismos, práticas, técnicas, sem pessoas culturalmente elevadas e com a mentalidade correta, também não vai adiantar, não é o bastante. Há um trabalho vasto a ser feito aí. E, por fim, nós nunca devemos... Isso aqui está no fim dos ensaios de Montaigne. Montaigne é uma pessoa interessante, ele é um cético. Né? Ele inaugura também um pouquinho essa visão dos céticos em filosofia, mas, apesar de ser um cético, foi prefeito de Bordeaux, na França. Também foi um homem prático. Certo? E ele fala aqui, nunca devemos nos esquecer de que no trono mais elevado do mundo ainda estamos, porém, sentados sobre o nosso traseiro. É com a gente, é conosco. Tem educação da vontade, tem mentalidade, conhecimento do processo. Então, sem esse pé, cai lá na teoria que organize as nossas mentalidades, na mudança de longo prazo de uma cultura, as técnicas e saídas práticas são insuficientes. Então, há necessidade de fazer regulamentos ou regras ou normas que obedeçam e que encaixem uma realidade social, a realidade dos indivíduos. As coisas são dependentes. Isso é o que nós devemos fazer. Né? Esse é o trabalho de longo prazo. E o Instituto vai ter permanentemente essas duas preocupações, sim. De trazer um fomento de uma mentalidade de mudança, tentando inspirar as pessoas nesse sentido, ao mesmo tempo que busque os mecanismos que existem, que já foram tentados, as experiências também que possam valer para a nossa realidade. Certo? Com consistência, com trabalho contínuo e contando com toda a população, não, mas com várias pessoas que a gente consegue atingir, e aqui a gente já faz relações que eu tenho certeza que com quem a gente vai levar mais adiante uma série de soluções que a gente pode propor para a nossa realidade, né, social. Ok? Então, muito obrigado a todos vocês. É isso aí.